João Ricardo, do Fortaleza, teve uma sequência parecida. Foram 13 duelos sem ser vazado. Além disso, foi o jogador com mais defesas neste Brasileirão. 157 ao todo. A gente sempre sonha em seleção, né? Eu procuro fazer meu trabalho dentro de campo, sempre dar meu melhor, para que no futuro, se acontecer, vou ficar muito feliz, mas se não acontecer também, vou continuar meus passos trabalhando para que eu consiga dar meu melhor aqui pro Fortaleza. Opa, rapaziada! Léo na área, chegando com mais novidades no Leão Breaking News. No jogo aberto, João Ricardo foi destaque absoluto. Nosso paredão teve 13 jogos sem ser vazado e liderou as defesas do Brasileirão com 157 milagres. Se liga nesse conteúdo massa sobre o goleiro que representou o Leão e fez história. Quer ver tudo na íntegra? Dá aquela moral no canal do Jogo Aberto, o link tá na descrição. Bora! Ronaldo Giovanelli, é o seguinte, 2024 tivemos muitos goleiros brilhando e não foram poucos não. Então, o Jogo Aberto de hoje começa com uma missão das boas para você que tá em casa assistindo e pro nosso amigo aqui, Ronaldo Giovanelli, analisar a nossa lista. Aqueles que salvaram, aqueles que foram menos vazados. A partir de agora, vamos falar sobre o que Ronaldo Giovanelli muito entende, os salvadores embaixo das traves do Campeonato Brasileiro. Pense nos times mais épicos da história. Todos certamente têm goleiros de ponta. Atenção, atenção, Marcelinho, O ditado "todo grande time tem um grande goleiro" comprovou mais uma vez sua veracidade no Brasileirão de 2024. O John é a prova. Ele superou a desconfiança e foi destaque no título do Botafogo. Conseguiu defesas improváveis logo nas primeiras rodadas. Foi uma defesa muito difícil, sim. Fico feliz. E agora da sequência, saber um campeonato é longo, tem muito jogo pela frente. E assim seguiu. No retorno contra o Bahia, impediu o Santiago de garantir a vitória para a equipe de Rogério Ceni. E na reta final, na partida decisiva entre Palmeiras e Botafogo, ele também foi destaque. Terminou o ano como campeão brasileiro e também da Libertadores. Na competição nacional foi o goleiro que ficou mais jogos sem sofrer gols. Foram 16 partidas. João Ricardo, do Fortaleza, teve uma sequência parecida. Foram 13 duelos sem ser vazado. Além disso, foi o jogador com mais defesas neste Brasileirão. 157 ao todo. A gente sempre sonha em seleção, né? Eu procuro fazer meu trabalho dentro de campo, sempre dar meu melhor, para que no futuro, se acontecer, vou ficar muito feliz, mas se não acontecer também, vou continuar meus passos trabalhando para que eu consiga dar meu melhor aqui pro Fortaleza. No Corinthians também tem jogador sonhando com essa oportunidade na seleção brasileira. E olha que essa posição no timão foi rodeada de pontos de interrogação neste ano. A despedida do Cássio, a oportunidade para mais jovens, como Matheus Donelli, a expectativa por Carlos Miguel, que parecia ser a solução até ir para o futebol inglês. Até que, enfim, a chegada dele, em julho, Hugo Souza. Não demorou para o ex-goleiro do Flamengo se tornar um dos líderes do timão. No troféu Mesa Redonda, foi eleito o melhor goleiro de 2024. Quero continuar honrando a camisa do Corinthians, quero continuar construindo uma história linda aqui nesse clube. Se Deus quiser, ano que vem, brigar por títulos. E acredito que dessa forma fica muito mais fácil chegar à seleção. E o trabalho está sendo bem feito, as coisas estão andando bem. As coisas caminharem bem tem tudo a ver com a chegada do Hugo. Isso ficou claro logo na estreia, na 17ª rodada contra o Criciúma. Em poucos minutos, mostrou a que veio, ao impedir o Éder da cara do gol de abrir o placar. Também contra o Criciúma, Fábio fez uma das defesas mais bonitas e confusas desta edição. Chute do Barreto, bola no travessão. No rebote, o goleiro do Fluminense fez milagre. Ainda que a temporada do time carioca não tenha sido dos sonhos, o experiente goleiro de 44 anos foi muito importante. Considerando todos os goleiros da Série A, ele foi o líder no quesito gols evitados. Foram pelo menos 16 defesas salvadoras em um ano difícil.
O Atlético Mineiro também não encerrou a temporada como imaginava. Finalista na Copa do Brasil e na Libertadores, a expectativa era alta pela conquista de pelo menos uma taça. E hoje está entre as duas melhores equipes do continente, da América do Sul, podendo disputar essa final, então sinto muito orgulhoso dessa história, desse filme, dessa trajetória que eu construí até aqui. Apesar de o sonho não ter se concretizado, Everson foi muito importante. A situação no Brasileiro poderia ter ficado ainda mais difícil não fossem as boas atuações do goleiro. Isso ficou evidente, por exemplo, no duelo contra o Flamengo, no retorno. Ele defendeu tudo, incluindo esse pênalti cobrado pelo Davi Luiz. Só Everson e Léo Jardim foram titulares absolutos em todas as rodadas do Brasileiro. A atuação do goleiro do Vasco não pode ser ofuscada pelo segundo turno ruim que o time carioca fez. Léo Jardim salvou a equipe em várias oportunidades. Na 31ª rodada, por exemplo, o Vasco venceu o Bahia por 3-2. Na reta final, o Rafael Ratão quase empatou, mas ele, Léo Jardim, estava com os reflexos em dia para impedir. As coisas mudam muito rapidamente. O Everton não teve o 2024 que gostaria. Apesar de sua importância e liderança no Palmeiras, essa foi a temporada em que o goleiro mais sofreu gols desde que chegou ao clube. Foram 52 sofridos. Nós não fomos tão felizes nas nossas ações, acho que um pouquinho mais de capricho, até um pouquinho mais de sorte também. Nossa bola bate na trave e sai, como outras vezes também já bateu na trave e entrou. A vida dos goleiros é cheia de altos e baixos, mas começa com eles a confiança dos times vencedores. Goleiros, né, que tanto ajuda e tanto atrapalha em determinado momento, muitos surgiram aí como promessa e se revelaram de fato, assim, gratas surpresas, por exemplo, no seu Corinthians. O Hugo, né? O Hugo que surgiu como promessa. O Hugo teve a recusa, né, do próprio Flamengo de trazê-lo novamente, e do time que ele estava jogando lá fora também de contratá-lo novamente. E no Corinthians, com o Soldado, ele mostrou que ele pode sim dar uma sequência e virar até ídolo. Você vê como é a vida de goleiro. Você não pode ficar preocupado com aquele lance. Você tem que estar ligado no jogo inteiro. O jogo inteiro em si, você passou um momento difícil ali, você que já apagar da memória, está pronto já para a próxima, e o Hugo fez isso. E conseguiu dar uma volta por cima que poucos conseguiriam, viu? Não, e ele chega numa roubada, né? Porque o Cássio vai embora sem fazer jogo de despedida, um ídolo, um dos mais vitoriosos do Corinthians. O Cássio vai embora, o Carlos Miguel vem como um bom nome e também resolve deixar o Corinthians, e aí eu acho que deixa de uma forma indelicada, deu algumas declarações também pós-jogos ali que ele queria chamar para ele a torcida, eu acho que fez um pacote bem errado, e vem o Hugo, que sai queimado com o Flamengo. Esse de fato foi uma aposta e foi uma virada para o Corinthians, né? Foi uma aposta do Soldado, né? Porque aqui a gente viu do lado de fora muita gente questionando essa contratação. Sim. E ele deu a volta por cima, mas em grande estilo. E até pensando em seleção brasileira já também, que a gente viu na entrevista que ele fez no final do ano, recebendo prêmios, porque ele foi o cara da partida. E você citou nomes aí pesadíssimos, né? Cássio, o Carlos Miguel também, que estava numa fase boa, que a torcida abraçou e depois logo em seguida foi embora. Aí o Hugo chega como uma incógnita no gol do Corinthians e acaba saindo como um grande nome. Então, eu acho que o mais importante é você focar no trabalho. E ele está focado no trabalho. Porque ele teve um lance também contra o Vitória, se eu não me engano, numa reposição errada, que ele toma o gol, ele respira, né? Deve ter um bom profissional do lado dele, assim como o Santos dispensou o Arzur, depois nós vamos falar sobre isso. Como é que dispensa um treinador como o Arzur, né? Um treinador de goleiro espetacular, aí está no mercado, quem quiser já sabe. Agora o Hugo foi a grande diferença aí, porque saiu de lá do chão, do rasteiro, para as nuvens, no braço da Fiel. É um personagem que eu gostei, que conseguiu se reencontrar. Agora, o John. O John também se reinventou em 2024. Estava no banco, era reserva do Internacional, chega no Botafogo. Botafogo com uma pressão enorme de tudo que tinha acontecido em 2023. Chegou, assumiu posição e entregou.
E o gigante no gol, né? O gigante. Esses caras têm quase 2 metros de altura. Ele, o Hugo, o Cássio, esses nomes, quase 2 metros de altura. Então mudou a envergadura do gol hoje. A envergadura mudou. O cara que tinha 1,80 m, 1,90 m, tinha que se virar. E esses caras com tamanho enorme, com uma expulsão. É outro tipo de treinamento também, né? Porque vai mais da agilidade. E a gente tá vendo aí que gostoso ter goleiros assim, né? Muitas vezes falavam só no goleiro sul-americano, lá, os caras que vinham da Argentina, os caras que vinham do Uruguai, os caras que vinham... que eram goleiros que sabiam sair do gol, que tinham um certo comando dentro do gol. E hoje não, hoje os brasileiros também estão fazendo a diferença. E você sabe, Ronaldo Giovanelli, que na reta final da temporada, aqui nas redes sociais, né, da Band, o pessoal sempre pede pra gente montar a nossa seleção de 2024. E o meu goleiro foi o João Ricardo. Goleiro do Fortaleza. E aí foi um 880. Essa mulher tá louca. Que futebol que ela assistiu. E também ouvi, que bom que olharam para fora do eixo, porque o João Ricardo fez um bom trabalho no Fortaleza. Foi um goleiro que ficou aí 13 jogos sem ser vazado. Foi o goleiro que mais fez defesas no Campeonato Brasileiro. E aí você escala quem você quiser. Eu quis sair do óbvio. Além dele, na minha opinião, ter feito um excelente campeonato, você sai um pouquinho que o John fez um bom trabalho no Botafogo, mas tinha um elenco, né, mais robusto. O Hugo, Corinthians se ajustou. Eu fiquei com o João Ricardo do Fortaleza. Se é pra sair um pouco do eixo assim, tem o Michael também do Atlético Paranaense. Ronaldo, caiu o time. Caiu, mas era pra ter caído bem antes. Porque o que esse moleque pegou também, saindo um pouco fora do eixo, mas o do Fortaleza, o João Ricardo... Já é um nome fortalecido lá no Fortaleza, né? Uma concordância aí, né? Fortalecido lá porque ele transmite uma segurança fora do comum ali. Já está um bom tempo no gol do Fortaleza e esse ano promete também. Já garantiu sua inscrição no canal? Dá aquela força? Em breve volto com mais novidades do Tricolor de Aço. Tamo junto!